Texto do Frei Lourenço Maria Papin. Uma reflexão sobre a cruz. Entre os romanos, a cruz era o mais terrível instrumento de pena de morte. O condenado a essa pena, assim como sua família ou instituição a que pertencia, eram praticamente aniquilados e banidos da sociedade. Por essa razão, houve relutância nos primeiros 3 séculos do cristianismo em adotar a cruz como símbolo litúrgico. A partir do século IV, a cruz começou a ser paulatinamente introduzida na liturgia como um sinal rememorativo da redenção da humanidade. Parece ter contribuído para isso a religião mãe do imperador Constantino no século IV, a querida Santa Helena, que, segundo a antiga tradição, teria encontrado a cruz de Cristo durante uma de suas peregrinações a Jerusalém. No século XIII, São Domingos e sua ordem propagaram o símbolo do crucificado como resposta aos hereges albigenses, que negavam a humanidade de Cristo e consideravam o corpo humano como radicalmente pecaminoso. São Francisco de Assis, contemporâneo de São Domingos, ficará conhecido pelo fenômeno místico das estigmas em seu corpo. Estigmas foram os ferimentos em Cristo causados pelos pregos e pela lança do soldado. A cruz veio a ter especial realce na liturgia da Sexta-feira Santa, quando se canta em gregoriano, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Se lenta foi a introdução da cruz, com ou sem a figura do crucificado, como símbolo litúrgico, certo é que as comunidades, desde a era apostólica, sempre tiveram nítida consciência de que a redenção da humanidade se realizou sobretudo no impactante episódio da crucifixão. O apóstolo Paulo foi quem primeiro formulou uma verdadeira teologia e espiritualidade da cruz. Seu querigma pode ser resumido nessas palavras: Cristo por nós morreu na cruz e por nós ressuscitou. Para Paulo, a crucifixão e a ressurreição são 2 mistérios inseparáveis. Coligimos aqui alguns textos das cartas de São Paulo sobre o mistério da cruz. Fui enviado para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem humana, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é uma loucura para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que se salvam. Anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. O que é a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Primeira carta de Coríntios. Quanto a mim, não acontece gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Cristo reconcilia 2 povos, judeus e pagãos, com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Efésios 2,16. Há muitos dos quais tantas vezes vos disse, e agora repito chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18. Eu completo na minha carne o que falta ao Cristo sofrer pelo seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1,24. Com estas palavras aos Colossenses, Paulo está afirmando que a paixão salvadora do Cristo, sobretudo na cruz, continua na história através daqueles que sofrem em comunhão com Ele. Para Paulo, a ressurreição de Cristo dá sentido pleno à cruz e a torna radiante e gloriosa. Para o apóstolo, sem a ressurreição, nossa fé se torna vazia e ilusória. É interessante notar
que entre os cristãos orientais, a cruz é sempre apresentada irradiando luz. A cruz que era condenação tornou-se salvação. A cruz que era maldição se tornou bênção. A cruz que era morte se tornou ressurreição e glorificação. Portanto, irmãos e irmãs, olhemos para a cruz, para o divino crucificado. O Cristo crucificado é o Cristo ressuscitado. Nunca nos esqueçamos e tenhamos essa certeza.